Prepare-se para ficar sem palavras. A série Pura AT da Huawei está prestes a revolucionar a fotografia nos smartphones, graças a uma câmera que pode superar as melhores do mercado. Você está pronto para conhecer os melhores telefones com câmera de 2025? Fique atento conosco enquanto vamos explorar o vazamento chocante da inovadora tecnologia HDR que vem como Pura. Alguém que possa te diferenciar de toda a concorrência. Não perca nenhum detalhe e lembre-se que se você é fã de arquitetura e engenharia, pode se inscrever no nosso canal para que essa comunidade possa crescer todos os dias. Vamos começar. A indústria de smartphones está cheia de expectativas para o lançamento da série Huawei Pura 80. O mesmo vale à medida que nos aproximamos das possíveis datas de submissão. A previsão é entre julho ou agosto de 2025. De acordo com o conhecido informante do Weibo Airfix Focus, um novo vazamento surpreendente surgiu de que a câmera principal do Pura 80 pode ser uma verdadeira fera em termos de recursos de câmera. O sensor SC5AXS construído pelo Huawei SmartSense. Ele estará pronto para superar os elevadores high-end da Sony, como o IMX989 e o Lite 900, especialmente em termos de desempenho HDR. Se esta informação for verdadeira, o Huawei Pura 80 pode ser declarado o melhor telefone com câmera de 2025, estabelecendo uma nova referência para a fotografia móvel. Vamos ver por que essa notícia é tão relevante e qual é o impacto que ela pode ter. Para fotógrafos, criadores de conteúdo e usuários cotidianos, vamos falar primeiro sobre HDR ou alta faixa dinâmica. Se você já tirou uma foto com o céu totalmente branco ou sombras que carecem de detalhes, entenderá por que essa tecnologia é crucial. O HDR permite que você equilibre áreas claras e escuras em uma imagem, capturando uma ampla gama de luz e contraste. Imagine um pôr do sol brilhante atrás das montanhas. O céu explode em tons intensos, mas a terra permanece na penumbra. O sensor HDR de primeira linha mantém o céu vivo e revela as texturas da paisagem com uma clareza impressionante, resultando em fotos ricas e realistas, em vez de imagens monótonas e sem alma. Há rumores de que o sensor SC5AXS será capaz de oferecer uma faixa HDR de 110 dB, o que é um grande avanço em comparação com seus concorrentes mais próximos. Para uma visão mais clara, o Sony IMX989, usado no Huawei Pura 70 Ultra, atinge uma faixa HDR próxima de 80 dB. O Sony LI900. Outro sensor de última geração de 50 megapixels ultrapassa os 90 dB, mas o SC5AXS da Huawei chegará a 110 dB. É um avanço que pode reescrever as regras da fotografia móvel. Não estamos a falar de uma pequena melhoria. Este é um salto revolucionário na faixa dinâmica, redefinindo o que a câmera do smartphone pode capturar. Desde cenas sob o sol do meio-dia, interiores pouco iluminados e paisagens iluminadas pelo pôr do sol, este sensor promete imagens mais nítidas, cores mais intensas e iluminação mais natural. Colocá-lo em perspectiva, o S5AXS compartilha o mesmo tamanho óptico de 1 polegada e o tamanho de pixel de 1,6 micron. Assim como os sensores Sony IMX989 e Lite 900, isso significa que ambos capturam a mesma quantidade de luz, resultando em imagens bem iluminadas e detalhadas. No entanto, é o excelente desempenho HDR do S5AXS que o diferencia verdadeiramente. O sensor IMX989 no Pura 70 Ultra também é impressionante. Como uma resolução de 50 megapixels, é conhecido por renderizar em condições de pouca luz, produzir fundos desfocados atraentes e fornecer excelente nitidez.
É amado pelos entusiastas da fotografia móvel devido à sua capacidade de se adaptar a ambientes de iluminação complexos. Além do ganho de conversão duplo, o Elite 900 também possui tecnologias como foco automático em todos os pixels para aumentar a velocidade. Isso melhora a qualidade da imagem em diferentes condições de iluminação. Ambos os sensores são excelentes, mas o SC5 ISO-AXS e sua impressionante faixa HDR filtrada de 110 dB podem deixá-los para trás. Por que isso é tão importante? Uma faixa dinâmica maior significa que suas fotos parecem mais realistas, sem áreas superexpostas ou sombras sem informação. Imagine fotografar uma cidade ao cair da noite, com luzes de neon brilhando diante do céu em transição. Com SC5-AXS você pode capturar as cores brilhantes do pôster, o preto profundo das sombras e todos os detalhes intermediários sem perder a fidelidade. Este desempenho aproxima cada vez mais os smartphones do nível das câmeras DSLR profissionais, tornando o Pura 80 ideal para quem gosta de capturar cada momento de forma impressionante e realista. Se você está tão entusiasmado quanto nós com a câmera Huawei Pura 80, agora é o momento perfeito para se juntar à nossa comunidade. Clique no botão de inscrição, clique no ícone do sino e conheça todos os vazamentos, rumores e anúncios oficiais sobre a série Pura 80. Seu apoio nos ajuda a trazer-lhe conteúdo mais exclusivo sobre tecnologia. Não espere mais. Inscreva-se agora e vamos compartilhar nossa paixão pelo futuro da fotografia móvel. Vamos levar um momento para dar uma olhada na história da Huawei. A marca é há muito líder em fotografia móvel, empurrando os limites com inovações em zoom, modo noturno e tecnologia de sensores. A série Pura 70 prova isso com o seu sensor IMX 989. Com a série Pura 80, a Huawei alcançou resultados comparáveis às câmeras dedicadas e parece estar pronta para dar o próximo grande salto. A Huawei parece estar redobrando seus esforços para a excelência. Se o sensor SC5-AXS for incorporado ao Pura 80 Ultra, poderá consolidar a posição da Huawei como o rei dos telefones com câmera em 2025. O que torna esse vazamento ainda mais interessante é o contexto atual do mercado de smartphones. Concorrentes como Apple, Samsung e Google também estão melhorando seus jogos de fotografia com dispositivos como o iPhone 16 Pro, o Galaxy S25 Ultra e o Pixel 10 Pro, que deverão ser lançados aproximadamente ao mesmo tempo. Estes telefones certamente oferecerão sensores incríveis e poderosas habilidades de fotografia computacional. Mas a faixa HDR de 110 dB da Huawei pode dar-lhes uma vantagem decisiva. Por exemplo, os iPhones mais recentes geralmente oferecem desempenho HDR na faixa de 80 a 90 decibéis. Os sensores emblemáticos da Samsung têm números semelhantes. Se a Huawei cumprir as promessas deste vazamento, o Pura 80 poderá eclipsá-los como a primeira escolha para os entusiastas da fotografia. A cena real 1, em que SC5-AXS brilhará, um concerto, luzes brilhantes no palco, multidões escuras e movimento constante. Um sensor comum pode falhar, mostrando luzes queimadas ou sombras com muito ruído, mas com o sensor do Pura 80 e seu 110 dB, você pode capturar. Os trajes vibrantes da artista, o brilho sutil das luzes e os rostos animados do público, tudo num quadro perfeitamente equilibrado. Duas fotos de viagem. Ao amanhecer, você está caminhando e os primeiros raios de sol iluminam o vale envolto em neblina. SC5-AXS garante que você tire uma foto de cada detalhe, desde o céu dourado até as rochas nas sombras. Capturado com uma clareza surpreendente. Se você gostou do vídeo, clique no botão de inscrição. É gratuito. Você não tem desculpa. Vamos continuar.
Huawei Pure 80. Além do HDR para uma nova era de fotografia móvel, a inovação nunca dorme, e a Huawei provou isso mais uma vez, com o que promete ser uma das suas apostas mais ambiciosas até agora, a série Huawei Pure 80. Embora a gigante da tecnologia chinesa não tenha revelado oficialmente os detalhes desta nova geração de smartphones, vazamentos e rumores que já circulam na web estão gerando expectativas em todo o mundo, especialmente com o modelo estrela da linha, o Pura 80 Ultra. Tudo mostra que a Huawei não só quer se estabelecer na competição da fotografia móvel, mas está pronta para isso. Se as especificações vazadas forem confirmadas, podemos ver um dispositivo que não só dá continuidade à tradição de excelência fotográfica que a marca definiu nos últimos anos, mas também o leva mais longe e redefine o que esperamos de uma câmera de smartphone. Não se trata apenas de mais megapixels ou retoques estéticos, estamos falando da aplicação intencional e precisa da tecnologia. Sensores revolucionários, inteligência artificial integrada e soluções ópticas que podem competir cara a cara com equipes profissionais. Em um mercado saturado, onde muitas marcas seguem uma receita bem conhecida, a Huawei parece determinada a quebrar o modelo e elevar o padrão. No centro desta revolução fotográfica está um nome que começou a ressoar fortemente entre os entusiastas da tecnologia, o sensor SC5A AX-S1, um componente fundamental que pode marcar um antes e um depois não só para a Huawei, mas para toda a indústria. Além do HDR, o sensor SC5A AX-S é o protagonista. Um dos aspectos mais discutidos é a combinação dos chamados sensores SC5A-S1, um componente que promete revolucionar o processamento de imagens em movimento. O sensor, que ainda não foi confirmado oficialmente pela Huawei, será capaz de capturar imagens com uma faixa dinâmica de até 110 decibéis, o que será uma melhoria significativa em relação às gerações anteriores. O que isso significa para o usuário médio? Simplificando, fotos mais vívidas, mais detalhes de sombras e iluminação, cores mais realistas e fidelidade visual que até recentemente eram exclusivas das câmeras profissionais. Embora a faixa dinâmica seja um componente essencial, a Huawei espera integrar uma série de melhorias adicionais na série Pura 80. Com base na história da marca e no que já vimos em modelos anteriores como o Pura 70 Ultra, as expectativas são altas em 3 áreas básicas. 1. Uma nova geração de zoom, Pura 70 Ultra. Já lançou uma lente telefoto retrátil, uma solução criativa que oferece uma experiência de zoom óptico sem precedentes. Se a Pura 80 Ultra puder melhorar essa tecnologia, talvez com estabilidade mais avançada ou maior faixa de foco, veremos uma câmera móvel capaz de competir com câmeras dedicadas em muitos cenários. O segundo I impulsiona a fotografia computacional. A Huawei assume a liderança na aplicação de inteligência artificial à fotografia. Desde o reconhecimento automático de cenas até o ajuste inteligente de parâmetros, seus sistemas evoluíram rapidamente com o poder de processamento esperado pelo Pura 80. Provavelmente veremos algoritmos mais sofisticados, capazes de reconstruir imagens, corrigir exposições e aplicar efeitos artísticos em tempo real. Terceira, gravação de vídeo com qualidade cinematográfica. A gravação de vídeo é outra área em que a Huawei pode dar um passo decisivo. A moderna capacidade de computação permite a implementação de tecnologias cinematográficas, como o Dynamic Vogue, a gravação simultânea em várias lentes e o aprimoramento da estabilização eletrônica através do aprendizado de máquina. Se esses avanços forem confirmados, o Pura 80 poderá se tornar uma ferramenta poderosa para criadores de conteúdo, blogueiros e cineastas independentes.
Especulação ou realidade? Vale a pena manter os pés no chão, apesar do entusiasmo, dizem as fontes. A Huawei ainda não confirmou oficialmente a inclusão de detalhes técnicos específicos do sensor SC5A AXS ou da série Pura 80. No entanto, o vazamento veio da RF Fixed Focus, uma fonte com uma reputação de vazamentos de hardware móvel. Além disso, as especificações vazadas não parecem rebuscadas. Na verdade, eles estão alinhados com a direção estratégica da Huawei, que sempre manteve sua posição de liderança na fotografia móvel, mesmo em meio a desafios geopolíticos e limitações tecnológicas. A marca chinesa mostrou uma admirável capacidade de adaptação e inovação sob pressão e, com a Pura 80, parece estar pronta para reafirmar sua posição no topo do pódio tecnológico. Para fotógrafos, influenciadores e usuários exigentes, ter uma boa câmera em um smartphone não é mais suficiente. O mercado de hoje exige versatilidade, qualidade profissional e facilidade de uso. A Huawei parece estar trabalhando em um dispositivo que tem tudo: uma experiência fotográfica avançada para usuários casuais e profissionais, resultados imediatos, ferramentas criativas que simplificam o processo de produção de conteúdo graças à profunda integração de hardware e software. Neste caso, o Huawei Pura 80 Ultra pode ser o dispositivo perfeito para fotógrafos móveis, influenciadores de mídias sociais, jornalistas visuais e qualquer pessoa apaixonada por capturar o mundo ao seu redor. Os melhores smartphones com câmera em 2025, o grande problema é: será este o smartphone com a melhor câmera do próximo ano? Se o rumor for confirmado, tudo indica que sim. O salto na qualidade da imagem, juntamente com o foco da Huawei na inovação fotográfica, fará do Pura 80 uma referência indiscutível para a fotografia móvel. Os sensores S5AXS podem mudar as regras do jogo. A Huawei está pronta para recuperar o trono da fotografia. As expectativas também cresceram. Pressão para satisfazer o hype da Huawei e o futuro da fotografia móvel. A Huawei não está apenas construindo um novo telefone, mas também apostando no futuro da imagem móvel. A empresa deixou claro que seu foco não é em números vazios, como megapixels exagerados, mas em oferecer experiências visuais reais, úteis e emocionantes. Se a Pura 80 Ultra conseguir cumprir sua promessa, e tudo indica que vai, podemos estar testemunhando um dos marcos tecnológicos deste ano. Em suma, a série Huawei Pura 80 pode integrar um sensor SC5AXS com uma faixa dinâmica de 110 dB. Melhorias são esperadas em zoom óptico, fotografia computacional e vídeo. Embora ainda sejam rumores, as fontes são confiáveis e as perspectivas são promissoras. A Huawei pode estar preparando o melhor smartphone com câmera de 2025. Você está pronto para o que está por vir? Quer você seja um criador de conteúdo, um entusiasta da fotografia ou alguém que simplesmente quer tirar o seu telefone ao máximo, o Huawei Pura 80 promete mudar a forma como você captura o mundo enquanto espera o lançamento oficial. Uma coisa que parece estar ficando cada vez mais clara é que a Huawei está pronta para quebrar os limites do que pensamos que é possível com uma câmera de smartphone. Lembra-te: se você não quer que sua casa desabe por causa do projeto chinês, inscreva-se no nosso canal. Então, você vai nos ajudar a continuar produzindo mais conteúdo desse tipo.